Bom dia, moçada. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Então, esse é o exercício 1. Considere uma barra metálica CD. Então, está aqui a barra metálica. Deslocando-se com uma velocidade V dentro de um campo magnético B que sai do papel. Então, vejam aqui, esses pontinhos indicam que o campo está saindo do papel. Tá? Qual o sentido da força magnética que atua nos elétrons dentro dessa barra? Então, nós vamos lembrar que a força magnética que atua sobre uma carga elétrica, ela é dada por BQV seno de θ. Tá? BQV seno de θ. Lembrando que V e B são vetores, logo a força magnética também é um vetor. Tá? Θ é o ângulo entre campo e velocidade. Tá? Então, o ângulo que atua entre o vetor campo e o vetor velocidade. Bom, o vetor campo, ele é um vetor que está saindo do plano do papel, está vindo para fora, está perfurando a tela e saindo da tela do computador ou do celular indo em direção a vocês. A velocidade é esse vetor aqui que está apontando horizontalmente para a direita. Então, o que nós podemos dizer? Que o ângulo aqui, ó, o vetor campo sai do plano do papel, enquanto o vetor velocidade é horizontal dentro do plano do papel e para a direita. Tá certo? Se a gente invertesse isso aqui, ó, e colocasse o campo magnético contido num plano aqui, ó, nesse plano horizontal que eu estou representando, o vetor campo magnético sai do plano e a barra, ó, vocês estão vendo ela lateralmente agora, ela se desloca e a barra se desloca, tá? Para cá. É a velocidade. Então percebam que o ângulo entre o campo e a velocidade, aqui agora esse ângulo vale 90 graus. Então o ângulo entre a velocidade e o campo vale 90 graus. E o campo vale 90 graus. Logo, o seno de 90 é 1. Então o seno de 90 graus é 1. Então eu posso dizer que a força magnética que vai atuar nesses elétrons é dada por BQV em módulo, tá? E aí nós temos que lembrar agora direção e sentido desse vetor. A regra que me permite definir isso é a regra do tapa. A regra do tapa. Os meus dedos indicam o campo magnético, a palma da minha mão indica a força magnética sobre cargas positivas, o dorso da minha mão indica força magnética sobre cargas negativas, e o dedão indica a direção da velocidade dessas partículas. Tá certo? Vou usar o caderno aqui para poder representar isso para vocês. Tá? Eu vou representar aqui no caderno um campo magnético parecido com esse do problema. Então, eu vou representar um campo magnético parecido com esse do problema. É um campo cujas linhas estão saindo do plano do papel, porque essas linhas são equidistantes, todas têm a mesma direção e sentido, eu vou dizer que esse campo magnético é uniforme. Tá certo? A barra CD é essa barra que está colocada aqui, ó, CD. Tá? Ela se move com uma velocidade v horizontal para a direita. Então vejam, se eu for representar aqui usando a minha mão, tá? Usando a minha mão, o que vai acontecer é que eu terei o campo saindo do plano do papel. É essa caneta, ó, representada por essa caneta aqui. É o campo magnético, está saindo do plano do papel. Tá? Eu tenho a velocidade, que é horizontal para a direita. Então, vai ser representada aqui por essa caneta, que é a caneta da minha mesa digitalizadora. Tá? Então, ó, campo para cima, velocidade para a direita. Eu vou orientar a minha mão dessa maneira também. Ó, o meu dedão é a velocidade. A velocidade está para a direita. Eu fiz errado aqui, na verdade. Aqui é D. E aqui embaixo, ó, é C. Tá? Então, ó,
Velocidade para a direita, eu oriento meu dedão, vou orientá-lo para a direita. Então, dedão para a direita, está orientado. As linhas, então, dedão para a direita. As linhas estão apontando para fora do plano do papel, então gira a minha mão. Observem que na representação, tá? Velocidade para a direita, linhas saindo do plano do papel, ó. Né? Então, como eu estou vendo a força sobre os elétrons serão empurrados para cima. Então, os elétrons livres, porque essa placa é metálica, os elétrons livres que eu tenho dentro desse condutor, conforme esse condutor se move para a direita, esses elétrons vão migrar para a parte superior da barra. Eles vão se acumular no lado D, enquanto que eu vou ter excesso de cargas positivas no lado C. Tá certo? Essa barra, então, ela será análoga a uma bateria. Então, essa barra metálica, enquanto ela se move dentro do campo magnético, entre os polos CD, eu crio uma diferença de potencial. Né? Então, é como se esta barra fosse uma bateria. Ela cria uma diferença de potencial. Tá certo? Percebam, então, o seguinte, ó. Enquanto a barra se move para a direita, tá? No interior desse campo magnético, eu tenho um acúmulo de cargas negativas desse lado. Façam aí agora, tá? O campo, você vai pegar a sua mão, o campo saindo do plano. Deixa eu voltar lá e desafixar. Tá? Só para aparecer para vocês as duas coisas. Então, ó, o campo está saindo do plano do papel, no caso aqui no plano da tela. Então, está saindo do plano da tela. Tá? A velocidade da barra está se movendo, a barra se move para a direita dentro da tela. Então, eu giro minha mão, a tela está para a direita. Ó. Então, campo saindo, velocidade para a direita. Cargas positivas são empurradas para o lado C, para baixo, enquanto cargas negativas são empurradas para o lado D, para cima. A gente sabe que as cargas positivas não se movem, então eu tenho um acúmulo de cargas negativas aqui em cima. Como essas cargas saíram de algum lugar, do lado de baixo eu tenho um acúmulo de cargas positivas. Tá? Então nós respondemos aí, ó, o sentido da força magnética que atua nos elétrons livres, que é a letra A, essa força magnética ela é vertical para cima. Essa força magnética é vertical para cima. Né? Então, qual das extremidades da barra fica positiva? C fica positiva, enquanto D fica negativa. Né? Se eu ligo um fio condutor entre C e D, está aqui o fio F. Se eu ligo o fio condutor entre C e D, o que vai acontecer? Ora, elétrons livres vão migrar por dentro desse fio, né? Indo de D para C. Como eu havia dito antes, é como se esta barra fosse uma bateria. É como se essa barra fosse uma bateria e essa bateria cria uma diferença de potencial, entre os polos, tá, dessa bateria, entre os pontos CD, onde D é o polo negativo e C o polo positivo. Tá legal, moçada? Então essa aí é a questão 1.